Eu sou Denise Damiani, eu sou engenheira elétrica de formação, me formei em sistemas digitais na década de 70, uma época onde nem existia microcomputador ainda. Eu estudei a vida inteira em escola pública e também a universidade, eu fiz a universidade pública, eu fiz a USP. Eu estudava na escola do lado da minha casa, ou seja, sempre fui no lugar mais próximo de casa. Na minha casa, minha mãe teve 4 filhos, 3 meninos e eu sou a segunda, de cima para baixo. E ela não tinha tempo nem de levar nem de buscar, então a gente ia a pé, o irmão mais velho levava o irmão mais novo. Eu mudei de escola durante a minha infância 7 vezes, porque sempre eu estava descontente com a qualidade do que eu recebia da escola. Eu achava a escola muito fácil, então eu sempre tinha uma esperança de que indo para outra, que era um pouquinho mais longe, alguns quarteirões, talvez eu fosse para uma escola um pouco mais forte. Isso não me ajudou em nada a ter uma escola mais forte, mas me ajudou a não ter amigos, porque eu não conseguia fazer turma em lugar nenhum. Cada vez que eu chegava, eu era sempre a que acabou de chegar, as turmas estavam todas já feitas. Eu aprendi a ler e escrever, eu acho que quando eu tinha 4, 5 anos sozinha, com os livros que eu achava do meu irmão mais velho em casa, e eu pegava um caderno e um lápis e ficava esperando a perua escolar na porta de casa, que obviamente não me pegava, porque ela não vinha para me pegar, e eu ficava muito triste, porque eu queria ir para a escola. Na minha época não existia kindergarten, maternal, nem pré-escola, eu fui direto para o primeiro ano. E eu sempre fui uma aluna muito inquieta, muito com vontade de saber das coisas, muito curiosa, sempre li muito, eu lia tudo que caía na minha mão, muitas e muitas horas, mas não aquela leitura nerd, mas uma leitura conectada com as coisas da vida. Eu queria ser aeromoça, eu olhava o céu e via os aviões, achava lindo, então eu queria voar, eu queria ser aeromoça, era isso que eu queria. Com 7 anos de idade, eu fui me voluntariar para aprender inglês com uma professora particular que tinha na minha rua. Eu não tinha dinheiro, meu pai também não ia pagar, porque ele achava um absurdo alguém tão jovem ir estudar línguas. Mas eu aprendi inglês começando aos 7, eu aprendi francês começando aos 10, eu aprendi italiano e eu aprendi espanhol. Então, eu hoje falo 5 línguas, porque eu fui atrás de maneira formal e informal para poder aprender, porque eu queria ser aeromoça, então eu achava que falar línguas era importante para a minha vida de aeromoça. Meu pai não queria pagar tudo isso e eu nem sei se não queria ou se não tinha, sabe? Era uma família classe média, muitos filhos, a vida é meio dura, né? Então eu fui trabalhar, eu fazia tricô, eu dava aula particular para a vizinhança inteira, para as crianças que tinham um ano a menos do que eu, então eu comecei a ter meu dinheirinho já muito cedo para poder pagar as escolas de línguas. Sobre o ensino, você acha que as empresas precisam trabalhar de alguma maneira para melhorar a educação brasileira? Devem contribuir? Eu ainda sou de uma geração onde a escola pública era tida como muito boa, né? A gente até tinha dó de quem tinha que ir estudar em escola particular, porque a gente dizia, ele é fraco, ele tem que ir para a escola particular para poder passar, porque a escola pública era uma escola muito boa. Eu não tenho mais muito contato com a escola pública hoje. Eu tenho 2 filhos já formados na universidade, mas que sempre estudaram em escola particular e depois foram para a USP também na universidade. Tem essa coisa no Brasil, né, que a escola pública é boa quando é a universidade e é ruim quando é a escola de base. Eu sei que deteriorou muito por tudo que a gente vê e por tudo que a gente ouve, as pessoas não sabem nem ler nem escrever, às vezes já bastante avançados. Eu acho que a coisa do estudo tem obviamente a ver com a escola, óbvio, mas tem muito a ver com a família também. E a gente sabe também que as famílias menos estruturadas para ajudar os filhos a terem paz para estudar, porque eu acho que estudo tem a ver com você ter paz de espírito, você ter um espaço, você ter livros à disposição, você ter gente interessada em conversar com você. Não necessariamente é uma escola cara ou barata. Eu acho que as famílias hoje estão
as mães que trabalham fora o dia inteiro e os pais também voltam muito cansados. Eles delargam os filhos para a escola, não é nem delegam, mas delargam. Ou seja, os filhos ficam meio que abandonados, esperam das escolas que também dê educação. Estava conversando com uma amiga esse fim de semana, por exemplo, que é professora na escola pública de crianças de 4 anos, ela me contando o que as crianças de 4 anos fazem de malcriação, é uma coisa inacreditável. E aí os pais, quando os professores repreendem, vão brigar na escola dizendo que a professora não pode dizer não. Então eu acho que tem uma inversão de papéis e de valores disso, que as famílias estão muito cansadas e muito ausentes e muito despreparadas para poder educar os seus filhos, delargam tudo isso para as escolas que também não dão conta, você vê. Eu tive, pensando agora, no fundo, sorte ou não sorte, não sei, professoras muito boas, professoras que puxavam muito e que entendiam que eu tinha vontade e me puxavam e exigiam mais de mim. Então, eu acho que as pessoas chegam no momento de irem para o mundo do trabalho e você tem que, como empresa, suprir essa necessidade da não formação, porque se você não suprir essa necessidade da não formação, você vai ter uma mão de obra muito ruim. Eu trabalhei quase a minha vida inteira em multinacional, as multinacionais fazem muito plano de treinamento, ajudam as pessoas a irem se aperfeiçoando e aprendendo coisas. Obviamente, melhoram a condição daquela pessoa, mas fazem isso em proveito próprio, porque uma pessoa que vem e melhora pode servir aquela empresa de uma maneira melhor e também eles ensinam aquilo que interessa para as empresas ensinarem, eles não ensinam coisas que não interessam para as empresas ensinarem, né? Então, eu acho que as empresas não têm nem essa obrigação, mas elas têm isso dentro do seu plano de negócios, elas sabem. Mesmo eu, que era uma pessoa bem formada, fiz faculdade, fiz MBA, estudei fora, morei fora, uma porção, muita experiência e tudo mais, todas as empresas onde eu trabalhei me puxava sempre para o próximo nível, o que eles queriam de mim, então como é que eles me preparavam para ir para o próximo nível. Eu acho que isso é parte do business da empresa, não é por bondade. Como é que você tem preparado, como mentora, as outras mulheres para ascenderem, para não desistirem da ascensão, para que não temam as responsabilidades dos cargos acima, porque em geral, no mundo inteiro, as mulheres acabam abrindo mão, muito porque tem medo de perder coisas da vida pessoal, como educar o filho, estar mais próximo, para dedicar-se a longo tempo dentro da empresa. Como é que você orienta mulheres? Como é que você torna essas mulheres mais fortes? Então, durante a minha vida profissional, eu sempre fui a primeira mulher a chegar, pela minha idade, pela minha geração, eu sempre fui a primeira mulher a chegar na sala, ou seja, eu sempre ascendia e sempre fui a primeira. Então, fui a primeira sócia no Brasil e na América Latina, depois eu fui a primeira vice-presidente de um grande banco brasileiro, depois eu sempre era a primeira. E hoje eu sou conselheira de administração, também nos conselhos onde eu estou, eu sou a única. E eu sempre tive muita curiosidade de entender por que eu estava ali e as outras que estavam ao meu redor não chegavam lá. Mais ou menos lá pelo ano 2000, eu comecei de uma maneira informal e que depois virou até formal, porque eu sou engenheira, não sou jornalista, eu fui entrevistar. Então eu entrevistava todas as mulheres que caíam na minha frente, porque a minha experiência de vida não servia para explicar empiricamente o movimento que eu estava vendo dessas mulheres fugirem da responsabilidade ou do querer subir. Então, todo mundo que aparecia na minha frente, que eu achava interessante, eu entrevistava, sempre com as mesmas perguntas. E depois de, sei lá, 500, 600 entrevistas, eu criei na minha cabeça uma teoria. Então, o que eu vou te contar é a teoria baseada na minha experiência empírica de ter entrevistado. Da minha funcionária de casa a Hillary Clinton. Eu entrevistei gente de vários países. Claro, não fui lá para o mundo árabe, nem fui para o mundo asiático e tal, mas entre Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil, gente pobre, gente mais ou menos pobre, gente que tinha estudado muito, que não tinha estudado nada. Então, a minha pergunta é meio, assim, perpassa muitos grupos.
O que eu via que tinha uma coisa que sempre aparecia? Todo mundo começa a dizer que quer qualidade de vida e por isso é que não luta para subir. Se você faz 2 perguntas a mais, ou seja, na segunda derivada, essa qualidade de vida ela some, porque ela não é verdadeiramente interna, e o que aparece é muito medo. Medo do fracasso, medo de ouvir não, medo de não conseguir, não tem exemplo, porque você fala, porque as pessoas olhavam para mim e diziam assim, mas você é agulha no palheiro, você é ponto fora da curva, aconteceu com você, mas não vai acontecer comigo, olha o monte de gente que ninguém consegue, então tem essa coisa de não conseguir. Depois de 5 minutos de conversa também, você consegue dizer para a pessoa que é uma falácia. Quando você é mais júnior, o que acontece com a tua vida? A tua vida é controlada pelo teu chefe. Quem monta a agenda é ele, quem diz que hora você tem que chegar e a hora que você tem que sair são os outros, você ganha menos. Então, quanto mais você sobe, mais liberdade você tem. Quanto mais você sobe, mais quem monta a tua agenda é você. Se você quer sair, não trabalhar de sexta-feira, ir na escola dos teus filhos, ir no teu médico, a hora que você quiser, quanto mais sênior você é, quanto mais você subir, mais liberdade, portanto, mais qualidade de vida você tem. Então, é uma mentira dizer que a qualidade de vida tem quem está embaixo. É o contrário. Você ganha menos, trabalha mais, tem que prestar conta para todo mundo. Que qualidade de vida é essa? Tem qualidade de vida nenhuma, tá certo? Agora, quando você começa essa conversa, parece bom, mas quando você sobe, você tem mais responsabilidade. Verdade. Você trabalha menos horas. Aí também tem isso, né? Todo mundo que sobe muito gosta de dizer que trabalha loucamente, 17 horas por dia, 18 horas por dia. Tá bom, de vez em quando você até tem que fazer isso. Mas não é verdade que você trabalha mais do que quem trabalha num cargo mais baixo, tá certo? Não é verdade. Eu posso te dizer de cadeira, apesar de que eu trabalhei sempre em multinacional, cuidando de regiões, viaja muito, eu tomava um avião internacional por semana praticamente, então 4 dias 2 dias por semana, 8 dias por mês, eu dormia sentada num avião. Tudo bem, é muito cansativo, verdade. Mas que eu não mandava na minha agenda? Mentira. Agora, que tem mais responsabilidade? Tem. E às vezes, a grande maioria das vezes, o que as mulheres fogem é do peso da responsabilidade. Por quê? Porque acham que não vão dar conta. E acham que não vão dar conta porque provavelmente cresceram olhando e tendo uma autoestima de que eu não vou dar conta, não vai ser possível. Então, as mulheres são capazes, é possível, e nós temos uma cultura que, para deixar a gente no lugarzinho da gente, quietinha, sem se rebelar, disse que a gente não vai dar conta. E quem está nas empresas, normalmente nos cargos altos, que são os homens, querem menos competição, tá certo? Porque é melhor você competir com metade da população do que com toda a população. Então, se você puder competir só com uma faixa, então perpetua essa ideia de que é muito difícil, de que você vai trabalhar muito, de que você vai ter que se matar, que você não vai ter mais qualidade de vida. Mentira, meninas, mentira. Não comprem esta ideia. Denise, você está contando que foi a primeira mulher em todos os lugares por onde você passou. No topo, né? Não a única, mas isso, no topo. O que eu quero observar é que as primeiras mulheres que chegaram ao topo tinham como modelo o jeito masculino de fazer as coisas, de administrar, de olhar pessoas, né? E eu queria saber como foi que você criou um jeito de ser mulher no comando. Uhum. Foi intuitivamente? Foi lendo? Porque não havia modelos. Uhum. E o que você criou e o que você considera o principal traço da mulher, o principal legado da mulher para o mundo corporativo? Isso de dizer que as mulheres, para crescer, copiam os modelos masculinos é outra falácia. Eu não vejo isso, não vi isso na minha vida empírica. Claro que tem uma ou outra que, por tanto medo, querem se mimetizar igual camaleão e acabam copiando alguns traços. Eu nunca copiei nada. Eu fui sempre uma pessoa que seguia a minha intuição. Eu não é que eu olhava outras mulheres, porque eu nem tinha muito quem olhar. Mas eu li muito, por exemplo, eu adoro ler biografia. Eu li a biografia de todas as mulheres, as princesas, as rainhas, tudo que tinha de biografia de mulher, eu sempre tive muita curiosidade e sempre li. Eu não sei se elas me influenciaram ou não, estou até aqui pensando, mas eu sempre fiz as coisas intuitivas para ver o que dava certo. Então, por exemplo, eu
No mundo da tecnologia, você às vezes trabalha muitas horas, eu tinha equipes muito grandes, e você trabalha muitas horas viradas quando você tem que implantar um sistema. Então, exemplo de uma grande telefônica onde a gente implantou todos os sistemas e tinha que trabalhar 4, 5 dias virado. Eu, como chefe, podia estar em casa dormindo. Eu tinha 500, 600 pessoas trabalhando para mim nessa virada. Eu ia no supermercado, comprava sacolas de comida, armava uma mesa, 11 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, que eu não precisava estar lá, e servia todo mundo que estava trabalhando de comida. Por quê? Porque eu faço isso na minha casa, eu adoro cozinhar, eu adoro fazer supermercado, era o que eu podia fazer, eu não podia estar ali implantando o sistema porque era o que a equipe estava fazendo, mas eu podia estar ali para eles saberem se eles precisassem tomar alguma decisão e precisassem de mim urgentemente, não precisariam me acordar, mas eu estava ali, e também para cuidar. Então, eu sempre fiz coisas muito tidas como esquisitas, e não necessariamente tinham acontecido antes. Estou me lembrando de uma outra história, por exemplo, nesse mesmo projeto, a gente trabalhava num salão muito grande e eu sempre tive muitas mulheres e muitos homens. A minha equipe sempre foi uma coisa meio que meio a meio, até sem eu fazer conta, mas era um meio a meio. E nessas épocas de muito trabalho, a gente instituiu que manicures e pedicures entravam no salão de trabalho, todo mundo programando, fazendo reunião e tal, e tinha algumas manicures que eu contratava que andavam no salão inteiro, o dia inteiro, fazendo mão e pé de todo mundo. Inclusive, uma vez eu tive um chefe espanhol que chegou e eu estava fazendo o pé, junto com uma outra funcionária minha também, e ele sentado na minha mesa, e a gente fazendo reunião, uma hora ele falou assim: "Esto es acojonante. O que está acontecendo aqui? Como assim, né? Uma multinacional abrir isso." Eu falei: "Não, aqui quem manda sou eu, então tem mão e pé, porque a gente não tem tempo de ir no cabeleireiro na hora que precisa. Quando a gente sai daqui, a gente vai direto para casa." Então, essas coisas são meio que... Alguém me perguntou, alguém me disse... Não, eu via que precisava. Por exemplo, uma época tinha muita gente com muito problema pessoal. Eu falei: "Gente, sabe o que eu vou fazer?" Eu contratei uma psicóloga, botei ela no centro do salão. Ela tinha uma mesinha e uma cadeirinha do lado. Todo mundo que tinha um problema ia sentar para poder discutir com ela, com a psicóloga. Uma empresa de tecnologia, como assim? Eu não sei como assim. E as pessoas sempre me disseram: "Não, porque você é uma chefe muito dura, muito exigente." Isso mesmo, eu puxo as pessoas. Mas eu puxo as pessoas naquilo que elas estão a fim de dar. E ao mesmo tempo que você puxa, você acolhe. Então, é um dar e sempre muito na clareza, sem fofoca por trás, sem patotinha que um puxa tapete do outro. Eu fazia igual eu fazia com os meus filhos. Sabe que eu me mirava muito no que eu fazia com os meus filhos? Por exemplo, tinham 2 funcionários. Um vinha falar mal do outro, o outro vinha falar mal do um. Eu chamava um, chamava o outro e falava: "Olha, ele falou isso de você? Você falou isso dele? Então agora eu queria que vocês aqui na minha frente decidissem o que vocês querem fazer." Porque com os meus filhos eu faço isso. Quando eles brigam, eu digo: "Ou vocês se entendem, eu apanho os 2." Então, é uma coisa assim meio que orgânica, copiando a minha vida como ela é, dentro da minha casa, olhando o que aconteceu com os meus filhos enquanto eles estavam crescendo. Eu nem sei direito, mas o dia que eu me aposentei, eu fiquei muito feliz porque eu recebi uma enxurrada assim, de milhares de e-mails das pessoas dizendo como elas tinham aprendido, crescido, se inspirado. Eu falei: "Nossa, eu que achei que era uma bruxa, não era tão bruxa assim." Você vê que as pessoas entendem quando você está fazendo por maldade ou para puxar o tapete ou para puxar a pessoa a dar o melhor dela. Denise, as empresas, nós aqui estamos lidando com mulheres que estão nas maiores, nas melhores empresas, mas o empresariado em geral não é como essa faixa que temos aqui hoje. Você acha que as empresas estão preparadas para empregarem mulheres, sabendo que elas engravidam, que elas têm licença maternidade, sabendo que provavelmente tem as mulheres que sofrem violência doméstica, provavelmente tem aquelas que se calam no próprio ambiente de trabalho diante de um assédio moral, de um assédio sexual? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. As empresas amadureceram para lidar com essa mulher? As empresas não amadureceram para lidar com as mulheres. As mulheres estão numa mudança exponencial, que é o que eu falei um pouco na minha fala hoje.
Todas as mulheres se reúnem em grupos hoje, estão discutindo coisas, graças a vocês também, das revistas femininas que trazem todos esses temas, mas tem grupo de mulher para tudo quanto é lado, né? E as mulheres se reuniram, estão conversando umas com as outras, estão com um repertório muito mais poderoso e perdendo o medo de se expor. Os homens estão fora dessa conversa. Os homens não estão preparados para essa conversa. Quando você senta com alguns, mesmo os bacanas, os poderosos, os estudados, os líderes, o que você quiser, eles não entenderam esse movimento. Eles ainda estão achando que é mimimi e perderam a linha da exponencialidade. Então, ou eles se animam, entram nessa conversa, entendem e criam possibilidades, ou as mulheres vão criar possibilidades por elas mesmas. Eu tenho muito pena das empresas que não tiverem flexibilidade mental de acomodar toda essa diversidade. Eu entendo porque é uma questão de poder, né? O que você faz para ter poder? Você subjuga o desempoderado. Mas a hora que o poder, os desempoderados se empoderam, não tem mais como segurar. Entendeu? Não tem mais como você dizer, não, agora eu não quero mais que vocês saibam, eu não quero mais que vocês se juntem, eu não quero mais que vocês conversam. Eu vou só contratar gente que me obedeça, eu vou ter regras rígidas e não vou estar olhando para a minha população que trabalha comigo. Essas empresas vão contratar as piores pessoas, aquelas que ficaram para trás. Porque as melhores pessoas, no sentido de melhores, aquelas que pensam, que são criativas, que foram para frente, não vão trabalhar nesses lugares. Ponto. A gente está notando uma velocidade muito rápida, muito grande, na mudança que o mundo do trabalho vem sofrendo. Nós temos hoje uma geração que não se submete mais a ficar trancado 12, 14 horas no trabalho, tem todos os estímulos do mundo virtual, tem todas as conexões. Nós temos uma economia de compartilhamento que se avoluma. Nós temos grandes problemas nas corporações da globalização, que vão ter que achar um novo caminho. Então, eu queria que você fizesse uma análise sobre para onde está indo o mundo do trabalho. O que nós vamos contar daqui um pouco? O jeito de fazer será diferente? A relação da pessoa com a empresa será outra? O que você consegue enxergar para um futuro próximo? Os lugares chatos de se trabalhar não vão atrair mais ninguém bacana, legal e competente. Porque as pessoas não querem mais trabalhar num lugar chato, com gente chata, com gente... Quer dizer, não tem mais porquê, né? Tudo aquilo que nos contavam na minha geração. Você seja boa moça, você arruma um trabalho no Banco do Brasil e daqui a 35 anos você se aposenta e você vai pegar esse dinheiro da aposentadoria e vai viver feliz numa casinha na praia. Não é mais o que essa geração quer, esquece. Ninguém mais acha que é legal ficar um monte de tempo numa empresa, muito menos numa empresa chata, muito menos numa empresa que não entende a tua contribuição e a tua criatividade. Então, o mundo está ficando mais plano. Por outro lado, tem tecnologia. Toda a tecnologia vai tirar o trabalho, que é um trabalho maçante, repetitivo, boring, que vai ser feito por robôs e vai ser feito por coisas tecnológicas. Então, não adianta achar... Eu estava assistindo esses dias aquela série do Netflix chamada As Telefonistas, que é 1929, onde elas fazem um grande levante a hora que se criam os primeiros computadores, porque elas recebiam uma chamada, pegavam isso e enfiavam num painel para poder conectar uma pessoa com a outra. A hora que veio o computador, que faz essa conexão automática, as telefonistas fazem um levante, dizendo que elas iam perder todos os postos de trabalho delas e que não ia ter mais telefonista. Sinto muito, telefonista, sensorista, tudo aquilo que pode ser automatizado, vai ser automatizado. Olha o que aconteceu com o mundo das agências de viagem, o mundo das mídias, o mundo da... Quer dizer, são transformações nos empregos. Vai continuar precisando de gente para fazer coisas? Vai. O que a tecnologia puder fazer automatizado, a tecnologia vai fazer automatizado. E as pessoas vão sobrar para fazer as coisas que tenham a ver com a humanidade. Então, uma massagem de um robô não é igual a uma massagem de uma pessoa. Alguém para conversar com você não vai poder ser um robô. Então, vão ter coisas que têm a ver com a humanidade que vão ser novos empregos. Quem tiver flexibilidade de mente
para entender essa mudança e não ficar lutando para que o comutador... Elas mandaram quebrar os comutadores. Isso ia resolver bastante, não avançar na telefonia. Então, não adianta você querer quebrar coisas de tecnologia, porque nós estamos na exponencial da tecnologia. Isso veio para ficar. Os modelos de trabalho vão mudar. Aquilo que pode ser feito automatizado, vai ser feito automatizado. Graças a Deus, porque vai ter mais tempo para a gente fazer coisas menos chatas, menos automatizadas. Quem não tiver flexibilidade de mente para entender e se desviar, vai ter uma geração realmente que não tem trabalho. E eu não sei como é que se resolve isso. Mas eu costumo indicar, você estava me perguntando sobre mentorias, né? O que eu quando eu mentoro, e eu mentoro muita gente, principalmente agora, as executivas que estão querendo ir para o mundo dos conselhos de administração e tudo, tem grupos enormes de mentoria. Eu digo, não sei se você já ouviu falar de uma coisa chamada 5 hours a week, que são 5 horas por semana. Leia, experimente, ou veja vídeos, ou se instrua 5 horas por semana de coisas que não tem nada a ver com o seu trabalho. Vai ler, pode ser que sejam coisas assim que você goste e que absolutamente você acha que não vai ajudar em nada no teu trabalho. Se você fizer isso 5 horas por semana, de temas completamente distintos, com experimentação, com entrevista, com fazer protótipo, ou com ver vídeo, sei lá o que você vai fazer, mas são 5 horas por semana que você se dedica a conhecer coisas que não estão a ver com o seu trabalho. Você vai começando a abrir possibilidades do que o mundo realmente está precisando e para onde ele está indo. Eu criei, quando eu tinha 27 anos, a primeira empresa que desenvolveu o home banking no Brasil. Não existia internet. Mas eu ia para os bancos e tinha uma fila enorme, eu já trabalhava com tecnologia, tinha uma fila enorme de gente esperando para pagar a conta no caixa. Eu começava a fazer conta, eu dizia, gente, quantos caixas vão precisar existir no Brasil? Porque leva 2 minutos para você pagar cada conta, quanta gente paga quantas contas? Eu fiz uma extrapolação, eu falei, em 10 anos, a população inteira do Brasil vai ter que ser caixa, porque não vai dar para pagar tudo isso de conta. E eu pedi as contas da IBM, que era o Dream Job, e fui montar uma startup com o filho da minha funcionária atendendo o telefone, contratei gente, gastei todo o meu dinheiro para criar o que hoje todo mundo usa como home banking. Quando eu fui vender nos primeiros bancos, eles davam risada, eles falavam, imagina, quem é que vai querer pagar a conta pelo computador? Isso não vai acontecer nunca. Então, você vê como o negócio já estava ali. Não é que eu sou genial, eu não sou nada genial, mas eu sou atenta. Eu ia para o banco e falava, e eu sou engenheira, então eu faço conta, eu me distraio fazendo multiplicação. É uma distração, assim, cada um com a sua distração. Mas, assim, estava ali, estava na cara de todo mundo. Agora, os caras dentro do banco, fechados a 4 paredes, fazendo o que eles achavam que tinham que fazer, não estavam olhando o que estava acontecendo na cara deles. E eu acho que a gente está vivendo essa mesma coisa. Denise, você dá mentoria para muitas mulheres e elas recorrentemente querem ser mais donas de si e acreditam que muitas vezes o caminho é ser dona de um próprio negócio. O que você diz para alguém que quer empreender, que quer trocar o crachá por uma atividade profissional em que ela tenha pleno domínio, pleno comando? O que é que você manda, você sugere para essa pessoa observar primeiro? Como é que alguém começa a empreender? Então, essa ideia de que eu vou ser empreendedora e vou ser dona do meu nariz, e quando eu sou funcionária eu não sou dona do meu nariz, também é outra falácia, porque você troca o chefe pelo cliente, que é chefe igual. Você tem diferenças, né? Eu percebendo esse movimento, há 3 anos atrás, nesses grupos de mentoria, criei até um programa chamado TEM, Transformação Empreendedora para Mulheres. A cada semestre, eu mentoro de 25 a 30 mulheres que ou estão empreendendo e estão tomando um calor e estão mal por algum motivo, ou querem começar a empreender, ou estão saindo do mundo corporativo, ou pararam muito tempo de trabalhar e querem voltar para o mundo do trabalho e não conseguem uma posição formal. Então, eu já fiz 6 turmas desse TEM, é muito legal, porque a cada 25, 30 você vê uma repetição de coisas que acontecem com essas que querem empreender. Então, o que a gente diz primeiro? É assim, o mundo tem 3 bolinhas. Uma é o que dá dinheiro,
a outra é o que eu sei fazer, a outra é o que eu gosto de fazer. Então, se eu quero ter dinheiro e eu sei fazer, ótimo, gaiola de ouro, você ganha dinheiro, sabe fazer, faz, ganha dinheiro, tá tudo certo. Ganho dinheiro e gosto de fazer, que maravilha. Sei fazer, gosto de fazer, mas não dá dinheiro, não dá. Então, o que você tem que tentar buscar? Você tem que tentar buscar criar essas 3 coisas reunidas. Então, eu sei fazer, eu gosto de fazer e dá dinheiro. Se não der dinheiro, esquece, vai fazer outra coisa, porque isso é ONG, não é trabalho, não é empreendedorismo. Se eu não gosto de fazer, esquece, porque fazer uma coisa que você não gosta de fazer também não dá. A terceira coisa é eu sei fazer. Essa dá para você prescindir, porque se você não sabe fazer, ou você vai aprender, ou você vai contratar alguém que saiba. Então, eu acho que essas 3 coisas precisam ser respondidas. Não pode ter medo de fazer as coisas mais difíceis, porque tem um mundo de gente achando que eu vou fazer brigadeiro, e fazer brigadeiro é gostoso porque eu faço brigadeiro para os meus filhos. A hora que você for fazer brigadeiro em série, para fazer milhões de brigadeiros, para ter uma loja de brigadeiro, você vai ver que a coisa é muito mais complicada. Então, a resposta do eu gosto de fazer não é eu gosto de fazer para mim, mas eu gosto de fazer para os outros. Não existe nada que a gente goste de fazer o tempo inteiro. Não existe achar que eu vou empreender e vou ter uma vida fácil. Não vai ser vida fácil, não vai trabalhar menos horas. Não vai ganhar dinheiro por uns 2 ou 3 anos. Então, olha, eu vou empreender, mas eu preciso ganhar dinheiro em 6 meses. Não vai empreender, pegue um emprego, porque você não vai ganhar dinheiro em 2 ou 3 anos. E você tem que experimentar e botar no mundo muito rapidamente as suas ideias, testar e ir melhorando. Essas também, normalmente quem sai do mundo corporativo, vou fazer um business plan, fico 6 meses estudando e criando todas as planilhas para ver como é que eu vou botar no mundo. A hora que você vai para o mundo, você já perdeu 6 meses e não sabe se aquela tua ideia vai rodar ou não. Uma coisa que eu aprendi nas consultorias de estratégia, para quem eu trabalhei muitos anos, é uma coisa bem simplesinha que eu vou ensinar agora para todas as empreendedoras que quiserem testar. Se você tiver uma ideia, especifica bem o que você quer fazer, como é que você vai vender, quanto você quer cobrar e testa com 20 pessoas. Em 20 pessoas você não precisa testar com 5 mil, ou com 10 mil, ou com 200. 20 pessoas vão te dizer se aquilo roda ou não roda. E se 20 pessoas se te disserem assim, você compraria isso que eu tenho para vender? Não, não compraria. Por quê? Você pagaria este preço? Não, não pagaria, eu pagaria. Então, com 20 pessoas, quaisquer, se você especificar bem o que você quer fazer, você consegue saber se aquilo é uma boa ideia ou não. E depois tem todo o problema de cuidar da administração e cuidar do dinheiro, que as mulheres são muito ruins, né? Eu escrevi um livro sobre isso porque me surpreendo com tanto que as mulheres abandonam a coisa de guardar dinheiro. Aliás, a nossa palestrante, depois de mim, fez o opening line dela dizendo assim, não, porque eu trabalho, mas não é por dinheiro. Eu digo, ai meu Deus, dava para falar outra coisa? Porque tem uma plateia inteira cheia de mulher, quando você chega e diz eu não trabalho por dinheiro, é um mau sinal, entendeu? A gente não trabalha só para ganhar dinheiro, mas não ter dinheiro é não ter liberdade, é depender dos outros. Como é que você vai fazer uma vida bacana se você não tiver dinheiro? E parece que as mulheres gostam de dizer que não trabalham por dinheiro. Bad news. Muitíssimo obrigada. Foi ótimo.